Haldey, professores de escola dominical da Igreja Presbiteriana Betel e toda essa criançada linda. Olha só, eu estou mandando aí para vocês uma história muito linda, muito linda. É uma história que fala de generosidade, de repartir o pão. Porque quando a gente percebe que o pão repartido ele é mais gostoso, a gente começa então a dividir o que nós temos com as pessoas. Então essa história ela vai falar sobre essa grande bênção que é repartir o pão com as pessoas, tá bom? Então, a contadora dessa história é a Fabi e o esposo dela, o Gerson. Eles que produziram essa história e no final tem um cordel que eu fiz especialmente para criançada, tá bom? Então fica aí o convite e conheçam mais as histórias contadas pelo Agape Itália, tá bom? Um casal de missionários que são contadores de história e eles prepararam com muito amor essa história que vocês vão ouvir. Deus abençoe! A história que eu vou contar hoje não é a história de um homem muito conhecido da Bíblia. Quase ninguém conta a sua história, mas esse homem foi muito importante e um grande exemplo de vida com Deus para todos nós. Ele viveu numa época em que a igreja começava a se organizar, levando a mensagem do Evangelho de Cristo às pessoas. A igreja, então, começou a crescer e, com isso, um maior número de pessoas iam à igreja. Assim, houve a necessidade de ajudar e de socorrer os mais necessitados e os mais pobres. Foi então que aparece esse homem, não muito falado, mas com um coração generoso, que conseguia enxergar a necessidade da igreja. E vocês sabem o que ele fez? Ele foi orar a Deus, pedir em favor dos necessitados, daquelas pessoas mais pobres. Bem, ele bem que poderia ter feito isso, mas ele fez muito mais por aquelas pessoas, porque o seu coração era generoso e bom. Ele fez algo na prática. Ele tinha um terreno, então não pensou duas vezes, vendeu aquele bem que tinha e levou aos apóstolos todo o valor daquela venda, para que pudessem ajudar aqueles que passavam fome. O seu nome era José, mas ele foi carinhosamente chamado de Barnabé pela igreja e pelos apóstolos, por causa do seu grande amor ao próximo, e o seu nome significava o Consolador. Barnabé, além de generoso, de dividir aquilo que tinha com quem mais precisava, ele também acreditava nas pessoas que cuidavam daquele projeto e do dinheiro que chegava nas mãos delas. Ele acreditava no agir de Deus naquele lugar e na honestidade daqueles que foram encarregados a cuidar do povo. Além de Barnabé ter um grande amor ao próximo e ajudar essas pessoas, ajudar os mais necessitados, Barnabé também conseguia ver grandes qualidades em pessoas que mais ninguém via. Vocês devem conhecer bem a história de Saulo, o perseguidor dos cristãos. Ele viajava em busca daqueles que falavam e criam em Jesus. Mandava bater e prender essas pessoas. Saulo era o terrível homem que perseguia aqueles que amavam e acreditavam em Jesus. Até que um dia em seu caminho tudo mudou. Jesus transformou a sua vida e ele começou a seguir e a falar de Cristo por toda parte. Mas ninguém acreditava que Saulo, agora chamado Paulo, estava realmente transformado. Se não fosse Barnabé, não teríamos Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, o missionário, o mensageiro do Evangelho. Barnabé falou em favor de Paulo à igreja e aos apóstolos. E Barnabé via em Paulo a verdadeira mudança, o grande potencial que ele tinha em trabalhar em favor do Evangelho de Cristo. E Barnabé foi um grande missionário, juntamente com Paulo, levando a mensagem do Evangelho puro e simples de Cristo, aquele que transformava, libertava e mudava a vida das pessoas. E quando aconteceu uma reunião com a igreja, eles puderam contar de tudo que o Senhor estava fazendo
na vida das pessoas através da mensagem do Evangelho de Jesus, que era restaurador e abençoava a vida de cada um. Crianças, Barnabé foi um homem generoso e bom, um homem de fé e cheio de esperança. Que nós também tenhamos um coração como o de Barnabé, coração cheio de amor ao próximo, um coração cheio de fé e de esperança naquele que nos salvou. Que possamos ser como Barnabé, sair perto ou longe falando do amor de Cristo a todos. Aquele que salva, aquele que só Ele pode mudar e transformar os corações. Para todo o coração generoso que aqui faz plantão, vai uma mensagem do céu, uma mensagem de amor, de misericórdia, em forma de cordel. Na conversão de Paulo, muitos não acreditaram, mas Deus dá jeito para tudo. Você sabe como é que é? Pois para cada Paulo desacreditado nesse mundo, Deus tem um Barnabé. Aplacou a briga que Paulo com João Marcos tinha. Fez do limão uma limonada, ficou no meio do entrevero dos dois e ainda de lambuja ajudou a plantar a igreja de Antioquia. Um coração onde Jesus habita tem tolerância, tem paz, é uma coisa bonita. Tudo que tem divide com amor, pois descobriu que pão repartido tem muito mais sabor. Vendeu um terreno e, diferente de Ananias e Safira, do valor total fez uma doação, pois não queria que seus irmãos da fé ficassem sem comida, sem cobertor, sem provisão. Quando a igreja se reuniu para tratar de assuntos por demais de delicados, Barnabé se levantou, falou bonito, com muita sabedoria e moderação, pois era um homem de bons predicados. Barnabé imitava Jesus, por isso, por todo o canto, quando ele chegava, o povo se posicionava e alguém já logo gritava: atenção, atenção, pois está chegando Barnabé, o Zé da consolação. Um coração onde Jesus habita, tem alegria e paz, é uma coisa bonita. Tudo que tem divide com amor, pois descobriu que pão repartido tem muito mais sabor. Oh, 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 oh. Um coração onde Jesus habita, tem alegria e paz, é uma coisa bonita. Tudo que tem divide com amor, pois descobriu que pão repartido tem muito mais sabor. Oh, 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 oh. Tem muito mais sabor. Oh, oh, oh. Pão repartido tem muito mais sabor.